Fala aí pessoal, tudo bem? O papo de hoje é um pouquinho técnico. Mais cedo eu estava dando uma olhada nos backups aqui e encontrei um vídeo em que eu falava sobre a história do PostgreSQL. Eu tinha feito esse vídeo na época para um site de cursos, uma plataforma de cursos online, e encontrei ali a primeira aula que falava um pouco sobre a história do PostgreSQL, né? E nesse vídeo eu estou falando que na versão 6.5 o PostgreSQL passou a ser aderente ao padrão ACID. Bom, mas então o que é o padrão ACID? Algumas pessoas não conhecem. E aí eu estou deixando o vídeo aí com aquela explicação que tinha no vídeo original de 2010, tá? E só para alinhar os conceitos aí, quando eu falo de banco de dados igual está no título, não estou me referindo ao banco de dados em si. Estou me referindo ao SGBD, ok? Ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que pode ser aí Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQLite e por aí vai. Tem um monte de opções por aí afora, tá? Então, esses sistemas, esses gerenciadores de banco de dados, eles podem ou não ser aderentes ao padrão ACID. Não significa que todos devem ser, ok? Não significa que para ser bom um banco de dados precisa ser aderente ao padrão ACID, tá? São os requisitos de negócio que vão dizer ao arquiteto da solução que tipo de banco de dados precisa ser aplicado ali naquele caso, se é que precisa de algum, tá? Mas enfim, pega de enrolação e vamos tocar o barco aí pro vídeo. O padrão ácido, na verdade, é um acrônimo de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, o primeiro requisito do padrão ácido é a atomicidade, que é a capacidade de realizar uma operação ou então um conjunto de operações indivisíveis. Essa palavra atomicidade vem do grego atomo, que quer dizer não divisível. Então, para entender bem esse conceito, vamos imaginar um sistema de vendas. Imagina uma loja onde o cliente compra alguns produtos, 3 produtos, e um atendente tem que cadastrar esse cliente aí num banco de dados e o sistema tem que registrar essa venda, incluir os produtos e emitir a nota fiscal. Então, vamos imaginar esse sistema funcionando. Então o atendente vai lá e inclui o cliente no cadastro. Aí o sistema registra a venda, quem foi o vendedor, comissão, essas coisas, inclui o primeiro produto e nesse ponto acontece uma falha no sistema. Tá? Pode ter caído energia elétrica, quebrou um cabo de rede ou aconteceu algum outro tipo de falha. O que vai acontecer nesse momento? O sistema vai ser interrompido e as outras operações não vão ser feitas. E aí o que aconteceu? Está acontecendo uma inconsistência no banco de dados. O cliente comprou, na verdade, 3 produtos e no banco de dados só tem um produto vendido, só tem um produto registrado, sem contar que a nota fiscal ainda não foi emitida. A hora que o sistema voltar, se alguém for emitir a nota fiscal, também só vai sair com um produto vendido. Então, isso é um problema. Agora vamos imaginar esse mesmo sistema, só que dessa vez o arquiteto desse sistema definiu ali algum conjunto de operações indivisíveis. Ele separou um bloco de instruções ali que ou vai acontecer todas elas ou não vai acontecer nenhuma delas. Esse mesmo sistema em funcionamento, o que ia acontecer? O operador vai lá, inclui o cliente no cadastro, o sistema vai registrar a venda, vai registrar o primeiro produto vendido e aí acontece aquela mesma falha. O que vai acontecer aqui? Como tem um conjunto de operações ali utilizando o recurso de atomicidade, ela vai ser totalmente anulada, mesmo as operações que já foram efetuadas. Então, nesse caso aqui, o banco de dados fica consistente, ele não fica mais inconsistente. O que aconteceu aqui é que a venda toda não foi registrada. Se depois, na hora que o sistema voltar, alguém for tentar emitir a nota fiscal, não vai encontrar a compra, mas aí registra a compra novamente. Ok? O segundo requisito do padrão ACID é a consistência. Esse recurso certifica de que qualquer operação feita no banco de dados vai levar o banco de dados de um estado consistente para outro. Se uma operação no banco de dados viola suas regras de consistência, a operação deve ser anulada. Se estiver em uma transação, o banco de dados deverá voltar ao seu estado pré-transacional. Então, como é que pode acontecer essas tentativas de inconsistência? Violar ou tentar violar o valor único das chaves primárias, O que significa isso? Eu tenho um cliente, eu tenho um cadastro de clientes, cada cliente só pode ter um código de cliente, Na tentativa de eu incluir um outro cliente com um código que já existe, o banco de dados não pode aceitar isso, tá? Se for definido
que o código do cliente é único, isso é uma tentativa de violar uma regra de inconsistência, tá? Então ele tem que evitar isso. Referência à chave estrangeira, então vou dar um outro exemplo na prática. Se um produto foi vendido, está registrado lá no banco de dados como uma venda, foi vendido para algum cliente. Não dá para ter sido vendido e ninguém comprou. Se a pessoa que projetou esse banco de dados diz que uma compra obrigatoriamente deve ser de um cliente, então o banco de dados não pode aceitar uma compra que não seja de nenhum cliente. Os domínios dos tipos de campo, né? Se eu digo, por exemplo, que a idade é um campo inteiro, na hora de eu colocar lá 15,7, 6,5, ele tem que bloquear esse tipo de informação. Então esses são exemplos de regras de consistência. Bom, o terceiro requisito do padrão ACID é o isolamento. Isolamento significa que as outras pessoas não vão poder acessar os dados que foram modificados numa transação que ainda não foi confirmada. Então, para exemplificar isso daqui, vamos imaginar dois computadores acessando o banco de dados, terminal 1 e terminal 2. O terminal 1 está executando ali uma consulta, né? Ele está verificando o conteúdo da tabela clientes. Tem dois clientes lá. O cliente número 1, né, código 1, que é a Maria, idade 45. E o cliente número 2, que é o código 2, né, que é o João, idade 19. Aí o terminal 1 está iniciando uma transação. O que significa isso? Ele está iniciando agora um conjunto de operações indivisíveis. Agora ele está alterando a idade do cliente 1. Ele está colocando a idade ali da Maria, do cliente 1, não é mais 45, é 46 agora. Ele também está alterando o nome do cliente 1. Né? Ela não se chama mais Maria Pereira, agora ela se chama Maria Ferreira. Vamos supor que nesse momento o cliente do computador número 2, né, do terminal 2, verifique qual é a idade do cliente 2. Então ele verificou lá qual é a idade lá na tabela clientes, né, onde o código seja 2. O banco de dados respondeu ali 19. Aí ele vai fazer uma outra consulta. Qual é a idade do cliente número 1, com o código 1? E o que aconteceu? Nada, exatamente nada. Né? A impressão que dá é que o sistema travou. Mas ele não travou, ele está esperando para ver o que vai acontecer com a transação que foi iniciada no terminal 1. Por que isso aqui acontece? Por que tem que ter esse isolamento, como diz o I aí do padrão ACID? Porque a idade do cliente 1 era 45 e tem uma pessoa ali no terminal 1 mudando para 46. Por que o sistema não respondeu então para o terminal 2? É 46. Porque o terminal 1 ainda não confirmou. O que vai acontecer? Se o terminal 1 abortar a operação, a idade vai ficar sendo 45. E se o terminal 1 confirmar a operação, vai ficar sendo 46. Então, o banco de dados não pode responder com segurança para o terminal 2 qual é a idade. Tudo vai depender do que o operador do terminal 1 fizer. Ele pode cancelar ou pode confirmar. E no caso do operador do terminal 1, no momento que ele confirma, pronto. Aí o sistema pode responder com segurança para o terminal 2. É 46. A idade do cliente número 1 é 46. Ok? Então, basicamente, isso é isolamento. O quarto requisito do padrão ACID é a durabilidade. Então, a durabilidade é a garantia de que uma vez que o usuário foi notificado que a transação foi confirmada com sucesso, ela não será perdida. Seus dados sobreviverão a falhas no sistema e a integridade do banco será mantida. Bem, para ilustrar, vamos imaginar que um banco de dados, que é representado por esse cilindro aqui, geralmente esse símbolo é usado para representar os bancos de dados, e nesse banco de dados tem uma série de dados transacionais, que são modificações que estão sendo feitas. Abaixo do gerenciador de banco de dados fica o sistema operacional, que toma conta do hardware, né? Toma conta da memória, do HD e dos outros componentes de hardware. Quando alguém confirma uma transação, esses dados devem ser colocados num meio permanente, né? E depois o banco de dados retorna ao cliente e fala, ok, foram gravados, tá? Só que é muito comum existirem memórias voláteis, né? Aquele tipo de memória que, se acabar a energia elétrica dela, ela perde os dados. É muito comum existir esse tipo de memória em vários pontos dos computadores.
E nesse caso, o que vai acontecer? Se houver uma falha, uma energia elétrica, um travamento do sistema, e ainda tiver algum dado dentro de algum buffer, né, e que ainda não foi para o HD, esses dados vão ser perdidos, e é um problema sério, porque o banco de dados já avisou o cliente, né, já avisou o operador que os dados foram gravados, e nem todos foram gravados. Então, para atender esse requisito de durabilidade aí, é tomado um certo cuidado especial aí com alguns tipos de memória volátil, né? Por exemplo, o cache L1, que é aquele cache que fica dentro ali do processador, o cache L2, que fica fora do processador, ali na placa-mãe, né? A memória RAM, o cache que fica na placa controladora do HD, e um outro cache que ainda fica na própria controladora que fica ali embaixo do disco rígido, né? Então tudo isso aqui é memória volátil, é memória que se acabar a energia elétrica, os dados delas vão ser perdidos. Então como contornar isso? Na hora que acontece uma confirmação de uma transação, o PostgreSQL envia os dados para o sistema operacional gravar no disco, e aí é normal que fique algum dado em cache, mas aí ele faz uma solicitação ao sistema operacional, olha, grave tudo no disco, esvazie todos os caches. É uma instrução, é uma chamada do sistema chamada fsync, né? O sistema operacional vai passar todos os dados dos caches para o disco rígido, né, para o armazenamento permanente, e vai devolver uma instrução ao SQL, ok, ao PostgreSQL, né, ok, todos os dados foram esvaziados das memórias e passados definitivamente para o HD. E só aí o PostgreSQL vai retornar, ok, sua confirmação foi gravada toda em disco. Então esse é o requisito de durabilidade. Bem, esse é o padrão ACID, tá? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade.